Bom dia, doutores, bom dia, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais um semestre letivo. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês, né? Fico muito feliz em poder estar com a sala de vocês de novo, uma sala tão querida que eu vi começar e já aí passou da metade do curso. Chegaram ao sexto período e agora nós vamos então aqui estar estudando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre o Estatuto do Idoso. Só para confirmar, pessoal, vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Estão vendo o compartilhamento da tela? Maravilha, então, pessoal. Fiquem sempre à vontade, tá? Manifestem, conversem, perguntem, tá bom? Nós estamos sempre aqui à disposição. Aqueles que quiserem ligar as câmeras também, fiquem à vontade, né? Na nossa aula não tem problema. Quem quiser ficar com a câmera ligada também, é até bom que eu vou matando um pouquinho da saudade de vocês, de ver cada um de vocês. E, logicamente, manifestem, né? Participem da aula, né? Não é porque nós estamos remotamente que vocês vão participar menos do que vocês já participavam na aula presencial. Talvez assim fique até mais fácil, talvez assim dê mais oportunidades para que vocês participem. Explicando um pouquinho do nosso plano de ensino, nosso plano de ensino ele é bastante simples em razão de quantidade de temas, mas ele é bastante complexo sobre a extensão de cada um dos temas, né? Nós vamos estudar 2 estatutos inteiros, ou seja, nós vamos estudar o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto do Idoso, ele vai ser um pouco mais rápido para ser estudado, para ser analisado, por isso que nós vamos começá-lo primeiro, né? Então nós vamos começar pelo Estatuto do Idoso, conforme o material que eu já encaminhei para vocês, né? O material, tanto os slides quanto 2 materiais de apoio já foi encaminhado para vocês. Encaminhei também um link ontem à noite, né, aos representantes aí, que eu gosto muito de dois canais do YouTube, que é o Vox Legis, né, e o JusVox. Então, lá vocês têm, por exemplo, legislações que vocês podem ouvir. Então, é a leitura de legislações, né? O link que eu encaminhei é do próprio Estatuto do Idoso. Às vezes não tem muito tempo, às vezes é mais difícil para fazer a leitura, mas vocês podem ouvir aí o Estatuto do Idoso. Então, eu encaminhei também aos representantes ontem à noite esse link. Lembrando ainda que as nossas aulas serão gravadas, todas as nossas aulas serão gravadas. Esta aula já está sendo gravada e elas serão disponibilizadas na sequência no meu canal do YouTube. Então, já faço aqui o convite também, que se inscrevam no nosso canal, né? Que curtam, para que vocês possam receber lá as notificações da postagem das aulas, né? Ficando também o convite para que vocês possam lá assistir às aulas de outras matérias que nós temos, como processo penal, né? Medicina legal, além de palestras que existem gravadas lá no meu canal do YouTube. Caso exista ainda algum tema específico que você gostaria de ouvir, que você gostaria de saber um pouco mais, manda para mim pelo WhatsApp, que aí nós vamos estar gravando algo sobre esse tema e disponibilizando lá no canal do YouTube também. Então fica primeiramente o convite, acessem o canal, acompanhem as nossas aulas, revejam as nossas aulas. Se quiserem deixar comentários, perguntas no próprio canal, eu vou respondendo, não tem problema, tá? E importante que vocês aí acessem, né? Revejam as nossas aulas. Né? Às vezes a aula é um pouco mais rápida em razão da quantidade de conteúdo, mas você tem a possibilidade de revê-la quantas vezes você quiser. Então, fiquem à vontade depois para conhecer o canal, para assistir às aulas do canal. Pessoal, vamos então. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário a fazer inicial aí? Muito bem. Vamos começar a nossa aula então. Pessoal, o objeto do nosso estudo então, nesse nosso primeiro dia de aula, é a Lei 10.741,
de 1º de outubro de 2003. Então, o objeto do nosso estudo, nesse primeiro momento, é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, né? Que dispõe, então, aí sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Fazendo aqui discussão sobre esse tema, é importante falar de que, apesar, né, ou além de nós termos uma legislação própria aí que trata desses mesmos temas, né? Se nós pararmos para pensar, a própria Constituição Federal garante a todos, indistintamente, os direitos fundamentais, como a vida, saúde, segurança, lazer, respeito, intimidade, patrimônio. Então, nós já temos legislações que tratam, às vezes, dos mesmos direitos, mas de uma forma geral, né, de uma forma mais ampla. Nós temos, por exemplo, o Código Penal. Nós temos, por exemplo, o Código do Consumidor. Então, legislações que tratam de temas correlacionados ao Estatuto do Idoso, elas não são aí exceções, né? Elas não estão aí à margem desta realidade. Ou seja, tudo aquilo que é garantido pelo Estatuto do Idoso, assim também é garantido por outras legislações. E isso, então, demonstra a importância do Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso não é uma exceção. Por que não é uma exceção? Porque nós temos, por exemplo, o Estatuto do Idoso, nós temos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos, por exemplo, né, e além disso, o Estatuto da Pessoa com Necessidades Especiais, nós temos ainda o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, só para citar alguns exemplos, né, além desses positivamentos estarem previstos em outras legislações, em outros corpos jurídicos, eles também são aqui, então, abordados de forma mais precisa, de forma mais intensa. Quando nós tratamos do objeto do nosso estudo do semestre, só para fazer uma correlação aqui também, entre o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, são seres humanos que estão aí nos lados opostos da vida. Alguns começando e outros já caminhando, né, para a sua finitude. Ou seja, o que é que significa dizer? Que tanto no início da nossa vida, quanto no final da nossa vida, nós dependemos e nós merecemos um cuidado especial, né? Porque nós vamos demonstrando as fragilidades do ser humano, tanto, como eu disse, no início, quanto ao final da vida. Então, essas fragilidades é que são aí garantidas pelo Estado de uma forma mais intensa. Ou seja, né, a necessidade ela se faz mais constante, a necessidade se faz ali mais imprescindível para a manutenção da vida daquele indivíduo. Então, por isso, né, que são dois momentos tão importantes da vida do ser humano, né? Dentre essas importâncias, dentre esses momentos, é onde então nós vamos buscar esse garantismo, né? E o que significa esse garantismo? Né? Qual é a finalidade desse garantismo? É, na verdade, a efetivação do direito a uma vida digna. Pessoal, direito à vida é uma coisa, né? Direito a uma vida digna é outra coisa. É algo mais intenso, é algo mais importante. Por quê? Porque o que a lei nos garante é uma vida com dignidade. E nós sabemos que muitas pessoas vivem sem dignidade. E isso não está diretamente ali atrelado a dinheiro. Então, essa é uma outra proteção, essa é uma outra preocupação. É lógico que com o dinheiro, a pessoa consegue garantir ali a sua necessidade básica física, né? Com o dinheiro é possível. Mas nós sabemos que existem, então, aí pessoas, né, que não conseguem manter a sua dignidade porque muitas vezes já perderam o discernimento, né? No caso do idoso, já estão ali à margem da senilidade. O que é a senilidade? É quando você vê que a pessoa vai perdendo a noção da realidade, né? Então, assim, a saúde já vai ficando fragilizada,
né? A pessoa começa a perder um pouquinho a noção da realidade, né? A pessoa começa, por alguns momentos, a desconhecer outras pessoas. Então, todos esses aspectos, todos esses fatores, é onde nós vamos aí observando, nós vamos aí compreendendo a necessidade, então, de uma legislação própria, de uma legislação específica que garanta a efetivação, né? Não adianta ter o direito. Esse direito tem que ser um direito específico, né? Não haveria necessidade? É claro que não, né? Eu sempre pensei que essas legislações muito particulares, né, como o Estatuto do Idoso, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por muitos anos, até depois de advogado, a gente começava a analisar e pensar, falar, olha, mas por que dessa legislação? Né? Se a lei já fala que não pode agredir, que existe o crime de lesão corporal, né, que a pessoa tem direito à honra, à imagem, se a pessoa tem direito ao lazer, se a pessoa tem direito ao trabalho, se a pessoa tem direito à previdência ou assistência social, por que de uma legislação assim? Né? Parecia um pouco injusto com aqueles que não se encaixavam, com aqueles que não se enquadravam nessa legislação, né? E aí é onde nós então vamos percebendo, com o passar dos anos, com a prática e a vivência, que de fato, né, a lei geral não consegue proteger, a lei geral não consegue abordar, até por uma questão muitas vezes cultural, assim como acontece também com as mulheres no Brasil, assim como também é necessário a Lei Maria da Penha, né, uma lei para que possa reequilibrar as relações entre os indivíduos, né? Onde de fato a Lei Maria da Penha ela é extremamente importante e ainda há muito que evoluir para que possa de fato garantir os direitos às mulheres em condição de igualdade de proteção em face dos homens. Então, quando nós tratamos dos idosos, né, de forma especial, de forma específica, é onde nós vamos percebendo então, né, que a questão cultural ela é muito importante. Porque a partir do momento em que nós aprendemos com a vivência, com o conhecimento de vida, com o passado, com certeza o presente e o futuro eles se tornam mais fáceis, né? Quantos erros na vida nós cometemos aí na juventude por não ouvir os nossos pais, os nossos avós, ou aqueles que cuidam de nós, né? E naquele momento parece que nós estamos tomando a decisão certa. Mas aí eu já digo para aqueles que são mais novos, escutem, né? Acatem, respeitem os mais velhos, vocês vão errar muito menos na vida, né? Talvez aquela decisão, talvez aquele aconselhamento que você escuta hoje e você acha que é fora de moda, né? Sai do padrão, talvez do convívio dos seus amigos, ou foge à sua própria vontade, né? E aí nós temos, logicamente, naquela ânsia da rebeldia, o que é natural também do ser humano, né? Em simplesmente ser contra, em simplesmente não aceitar essas limitações que nos são impostas, né? Porque parece que depois dos 18 anos nós somos livres para fazer tudo, pessoal, e não é bem assim, tá? E é aquele velho ditado: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso me convém, né? E talvez na juventude nós não consigamos enxergar exatamente esses limites. E as pessoas mais velhas, muitas vezes os nossos avós, né, principalmente aí, com certeza já viram muito. Eles conhecem as consequências de atos igual àqueles que nós estamos tomando. Então, a questão cultural ela é extremamente importante. Enquanto países asiáticos cultuam seus velhos, seus idosos, e aprendem com eles, e tiram tempo para aprender com eles, para ouvi-los, outros países simplesmente, outras culturas, melhor dizendo, né? Não é país, mas culturas, acabam por desprezar os seus idosos, né? Acabam por abandonar os seus idosos. E quando eu digo abandonar, é abandonar dentro de casa, muitas vezes, né? Quando eu digo abandonar, é de fato não dar a devida atenção, o devido valor que aquele idoso tem. É não buscar aprender com ele, é não escutar as histórias dele. Então, sobre todas essas situações, é onde então existe essa legislação garantista. É onde existe essa legislação
que vem aí, então, reequilibrar essa relação entre a sociedade e os idosos, né? Porque se nós pararmos para pensar, a sociedade tem uma dívida com os idosos, e não é uma dívida financeira, não é uma dívida econômica, né? A sociedade só está aqui onde está, só chegou onde chegou pela força, pela dedicação, pela vida desses idosos, né? Enquanto eram jovens, enquanto eram adultos também, que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, nós não podemos, de uma forma leviana, simplesmente abandonar, esquecer ou deixar de aprender com os nossos idosos. Bom, pessoal, agradecendo aqui a presença, nós estamos agora em 42 pessoas na nossa sala de aula. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma segunda-feira de manhã, né? E todos estão aqui. Então, muito obrigado. Eu fico extremamente feliz com a presença de cada um de vocês. Pessoal, feita essa introdução, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Vamos lá? Aproveitando a oportunidade também, né, para aqueles que são pais ou são mães que assumiram a responsabilidade de pais, parabéns ainda pelo dia de ontem, né? Lembrando que essas pessoas especiais não têm um dia só, né? Todos os dias são os dias dos nossos pais, são os dias das nossas mães, dos nossos irmãos, né? Todos os dias são importantes para as pessoas que amamos. Bom, vamos lá então para os nossos slides. Bom, pessoal, é importante lembrar, como eu disse, por mais que esses direitos sejam garantidos aos idosos, infelizmente, se vocês pesquisarem aí na Constituição Federal, vocês vão verificar que apenas, né, em toda a Constituição Federal, apenas por 5 vezes aparece a palavra idoso ou correlacionada ao idoso. Então, ainda, ou seja, por mais que os direitos estejam garantidos a todos, apenas 5 vezes essa palavra tem um destaque especial na nossa Constituição Federal, né? E isso leva a crer, então, que de fato a Constituição já previa a regulamentação desse tema por uma legislação própria. Demorou um pouco, né, para acontecer, já que a nossa Constituição Federal é de 1988 e o Estatuto do Idoso somente de 2003. Além disso, um dos artigos em que se observa aí a palavra idoso é o artigo 77 da Constituição Federal, né, que tem aí, logicamente, uma importância, mas ele vem falar sobre um outro tema, né? Ele vem falar sobre as eleições no país e que o fato da idade seria um fato aí de desempate em caso de votações iguais. Então, na verdade, não garante nenhum direito ao idoso, senão o desempate em empate de votos, né? Mas não ainda dentro daquela perspectiva que nós estamos estudando, que é o protecionismo. Já o artigo 203 da Constituição Federal é um artigo extremamente importante, né? O artigo 203 é um artigo extremamente importante, né? Por que ele é um artigo importante? Primeiro, porque ele fala da assistência social, né? O que é assistência social? A assistência social é daquilo que deriva toda a parte da seguridade social. Então, percebam, né? A seguridade social, ela advém da assistência social. Vamos pensar que a assistência social seria um gênero e a seguridade social seria uma espécie. E aí vem dizer, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, ou seja, de uma forma também indistinta, né? Independentemente de contribuição. Esse é um tema extremamente importante. Por quê? Porque a Seguridade Social só tem direito a uma aposentadoria, algum benefício previdenciário, aqueles que contribuem. A Seguridade Social, ela é retributiva. Primeiro você paga e depois você recebe. A assistência social não, né? Então, muitos idosos que não têm condição de pagar pela previdência social, esses idosos eles acabam sendo amparados pela assistência social, né? Lembrando que a previdência social ela é retributiva.
Então, se você quer se aposentar mais cedo, comece a contribuir para o INSS mais cedo, né? Então, isso é extremamente importante. Agora, no tocante aí à assistência social, então, já que ela serve para amparar as pessoas num aspecto e num fator, né, diferente, isso vai de encontro ali àquilo que nós estamos observando. Quais são os objetivos, né, da assistência social? Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Amparo às crianças e adolescentes carentes. Promoção da integração ao mercado de trabalho. Habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção da sua integração na vida comunitária. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e de tê-la provida pela sua família, né, conforme dispuser a lei. Aqui nós estamos falando do benefício de prestação continuada, o BPC. Né? O BPC é um benefício, né, antigamente dito ali como amparo social, ele é conhecido como amparo social, não é uma aposentadoria. A pessoa recebe nessas duas hipóteses, sendo pessoa portadora de deficiência ou idoso, que comprove não possuir meios de prover a sua manutenção ou de tê-la provida pela sua família. Então, aquela pessoa, muitas vezes, totalmente ali abandonada, né, que não tem como sobreviver, aí vem a assistência social prestar esse benefício de prestação continuada ao idoso. Então, é com base nessa orientação, é com base nesse dispositivo legal que nós já encontramos aí, né, algo extremamente importante no tocante aos idosos, ainda no texto constitucional, né? Quando nós pensamos no capítulo 7º da Constituição Federal, lá vem dizer da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Então, o capítulo 7 trata de uma forma também aí, direta sobre o idoso, mas, né, de uma forma bastante objetiva, de uma forma bastante sucinta. O artigo 230 da Constituição, então, diz que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade, o bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Então, olha só, né? A família, a sociedade e o Estado, eles têm que tipo? Eles têm uma obrigação, eles têm um dever, e é um dever, aqui não é um dever subsidiário, é um dever comum entre eles. Né? É essa a situação. Né? Eles têm o dever de amparar. O que é amparar? É cuidar, é sustentar as pessoas idosas. Né? E, na verdade, onde muitas vezes ocorre aí, né, a discriminação, o abandono, é exatamente na família. Então, ou seja, dentro dessas perspectivas, a família tem esse dever, pessoal. Não é uma possibilidade, né? Tem o dever. Quando nós falamos em dever, é uma obrigação que não se discute, é uma obrigação irrenunciável, tá? É o dever. O parágrafo 1º trata de que os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, é lógico, para que não haja o rompimento do idoso para com a sua família, para que não haja o rompimento da convivência, para que não haja o rompimento da responsabilidade, tá? Entre o idoso e os seus familiares. Um outro aspecto importante aqui é que aos maiores... Oi, pode falar, doutor. É referente ao inciso 5º do artigo 203 da Constituição Federal, Sim. Está referindo à assistência social do município? Sim, até porque existem verbas que são destinadas ao município. Né? Então, por exemplo, o município ele tem lá o centro de convivência do idoso. Né? Então, o município, pessoal, porque assim, nós temos que ter uma consciência.
Qual é o órgão da federação mais importante para cada um de nós? O município, né? Eu vivo no município, eu convivo no município. Quando eu vou procurar a ESF, a UBS ou qualquer outro órgão, é no município, né? Então, ou seja, a partir do momento em que o município ele assume de uma forma constitucional essa responsabilidade, né, ao município cabe empregar o valor, empregar as verbas e efetivar a aplicação desse direito. Então é por isso, doutor, a partir do momento em que o município assume essa responsabilidade constitucional, até porque tem verba específica para isso, né, o município ele tem que efetivar essa postura. Por exemplo, existem muitos municípios, eu conheço alguns municípios aqui da região, principalmente os menores, né, onde é mais fácil fazer isso. Os idosos que vivem sozinhos, o município ele oferece marmitas, por exemplo, né? Eu conheço municípios aí onde aqueles idosos que vivem sozinhos nos seus lares, se eles quiserem, né, eles podem ir lá buscar uma marmita para o almoço e já levam uma marmita para a janta, né? O idoso, muitas vezes, ele não tem uma atividade laboral, ele não tem uma obrigação contínua, mas aí tem aquelas oficinas, né? Nos municípios onde tem as piscinas comunitárias, tem atividades físicas, tem fisioterapeutas, né? Tem pessoas que vão ali levar ao idoso uma atividade, mas mais que isso, vão propiciar ao idoso uma convivência com outros idosos. Por quê, pessoal? Nós vamos percebendo que durante a vida nós vamos encontrando limitações. E imagino eu, né, observando os idosos ao meu redor, que deve ser muito difícil se tornar idoso, que deve ser muito difícil compreender a vida, né? Quando a gente é jovem, a gente não pensa na morte, a gente não pensa nas limitações, nós não sentimos as limitações. Mas é só uma vida equilibrada, é só uma vida onde a pessoa é respeitada, que a pessoa consegue envelhecer com qualidade, com saúde. Então, doutor, o município ele tem sim uma participação efetiva, né? E quando eu digo município, logicamente eu estou inserido aqui, né, nesse tema sociedade, né? Tanto sobre o aspecto social quanto sobre o aspecto estatal. Então, cada um de nós, né, deve exigir da municipalidade de uma forma direta o cumprimento dessas obrigações, né? Como também cada um de nós deve, dentro das nossas famílias, cumprir com as nossas obrigações e não simplesmente aí, né, transferir ao Estado. Ah, não, eu vou transferir, o Estado faz. Não, o Estado não faz. A obrigação primária, por mais que ela seja concorrente entre família, sociedade ou Estado, a responsabilidade primária é da família. Então, os municípios são responsáveis pela efetivação dessas políticas públicas no tocante também aos idosos. Obrigado, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, mais alguém? É sempre importante. Olha aí que participação importante. Essa visualização, pessoal. Sempre aquilo que nós falamos, nós temos que trazer para a nossa realidade. Nós temos que trazer para dentro das nossas casas. Nós temos que trazer para a nossa vida, né? Nós temos que trazer para a nossa responsabilidade, né? No quanto eu sou responsável por isso. Então, é importante. Todos nós somos responsáveis. Aqui ainda, né, no artigo 230, vem dizer que aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Então nós temos isso sobre alguns aspectos diferentes, né? Existe-se uma gratuidade? Existe, mas não é uma gratuidade infinita, não é isso. Existem também cotas. Existem também limites, né? Dentro do transporte público municipal não há limites, tá? O idoso pode andar de circular o dia inteiro se ele quiser, todo dia. Agora, entre deslocamentos interestaduais ou até internacionais, né, existem limites. Então, por exemplo, existem reservas, né? 10%, 20% dos assentos são reservados aos idosos, seja de forma gratuita. E aquilo que excede esse limite gratuito, né, o idoso vai pagar lá com um desconto razoável, normalmente 50% de desconto na passagem. Então, essa garantia da legislação
vai depender da legislação do município, vai depender da legislação do estado e até mesmo da legislação nacional. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o Estatuto do Idoso. Qual que é a estrutura do Estatuto do Idoso, né? Como o Estatuto do Idoso ele vem disciplinado. Então, das disposições preliminares, nós temos ali do artigo 1º ao artigo 7º. Depois nós temos o título 2 dos direitos fundamentais. Ele é dividido em alguns capítulos. Capítulo 1, direito à vida. Capítulo 2, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Capítulo 3, dos alimentos, né? Essa é uma grande questão a ser debatida também. Muitos idosos não têm como se sustentar, né? Muitos idosos necessitam pedir alimentos aos seus familiares também, porque como nós já vimos, tem direito ao BPC, o idoso que não pode prover e não pode, pela sua família, ter provido a sua subsistência, tá? Então, somente depois de se tentar aí buscar os alimentos da família, assim como nós temos a ação de alimentos de crianças contra seus pais, nós temos também a ação de alimentos, né, dos idosos contra seus filhos. Já no capítulo 4º, nós temos aí o direito à saúde. É extremamente importante observar, né, a prioridade, a prevalência do direito à saúde dos idosos. Nós temos ainda o capítulo 5º da educação, cultura, lazer e esporte e lazer. Capítulo 6º da profissionalização e do trabalho. Capítulo 7º da previdência social. Lembrem, né, quando eu falei que a assistência não depende de contribuição, previdência ela é retributiva. Se você não paga, você não recebe, né? Aqueles aí que são jovens, que não começaram a contribuir para a Previdência Social, recomendo que comprem na livraria aquele talãozinho, né, da contribuição previdenciária, que se encaminhe até um posto do INSS, façam seu cadastramento e comecem a recolher para o INSS. Tira um pouquinho da mesada ali todo mês, né? Deixa de sair às vezes um final de semana, contribui para o INSS. Por quê? Né? Ah, André, mas está tão longe de eu me aposentar. Tá, lógico que está longe. Só que se amanhã você ficar doente, você precisar fazer uma cirurgia ou você engravidar, você vai ter direito, né, ao salário maternidade, ao auxílio doença, né? E então, ou seja, é algo que vai auxiliar todos aqueles que precisam. Se você já trabalha registrado, tem carteira de trabalho assinada, não precisa fazer o recolhimento à parte. Se quiser fazer melhor, você vai ter 2 contribuições ou vai aumentar o valor da sua contribuição, né? Mas aqueles que já trabalham registrado já tem ali os 11% descontado para o INSS. Agora, se você não trabalha registrado, se você é autônomo, né, ou você não trabalha, né, pede para o pai, para a mãe, fala, olha, paga o INSS para mim, né, desconta aí da minha mesada, ou né, tenta, de alguma forma, já começar a contribuir. Além de você aposentar mais cedo, talvez no futuro, você vai estar protegido aí, vai estar minimamente protegido. Vamos pensar assim, né? Também não é algo fabuloso, mas minimamente protegido em razão, né, de circunstâncias adversas aí da vida. Então fica a dica também, né? Eu, se pudesse, na época, eu teria começado a contribuir mais cedo. Eu comecei a contribuir aos 23 anos, logo quando eu passei na OAB, né? Mas se eu pudesse, eu teria começado a contribuir aos meus 18 anos. Seria muito melhor. Eu aposentaria mais cedo depois. Bom, pessoal, continuando. Nós temos ainda o capítulo 8º, que fala da assistência social, assim, aqui sim, é naquela hipótese de não contribuição. Nós temos a possibilidade da habitação, lembrando ainda, né, que dentro de conjuntos habitacionais, parte dos imóveis são destinados, né, aos idosos. Então, eles têm preferência também ali sobre alguns imóveis. E mais, idosos e pessoas com deficiência devem ter os seus imóveis aí de CDHU adaptados à sua necessidade. Então, por exemplo, para um idoso, né,
com piso antiderrapante, para o idoso já com aqueles apoios ali no banheiro, né? Aqueles suportes, para que ele possa, às vezes, sentar para tomar um banho sentado, para que ele possa segurar para levantar do banheiro, né? As portas talvez um pouquinho mais largas, para que possa, aí, numa eventualidade, passar uma cadeira de rodas. Então, todas essas questões já são observadas aí também nesse momento, também nessa hipótese. É um garantismo que existe, né, para respeitar o direito à habitação. Com relação ao transporte, acabei de falar para vocês aí do transporte, né, da gratuidade do transporte municipal, né, das cotas e descontos para os transportes intermunicipais ou internacionais. Aí nós temos o título 3, que vai falar das medidas de proteção, capítulo 1, disposições gerais, capítulo 2, das medidas específicas de proteção, capítulo 4, da política de atendimento ao idoso, né? No seu capítulo 1 fala das disposições gerais, no capítulo 2 das entidades de atendimento ao idoso, no capítulo 3 da fiscalização dessas entidades. E olha aí, né? Conforme o colega perguntou agora há pouco, a responsabilidade do município. E quem é que tem capacidade e competência de fiscalização? Porque não adianta ter se não ninguém fiscaliza e se não se torna efetivo. Não se torna efetivo. Bom, continuando. Capítulo 4 das infrações administrativas, né? Capítulo 4 das infrações administrativas. Capítulo 5 da apuração das infrações administrativas e as normas de proteção ao idoso. Capítulo 6 da apuração judicial das irregularidades em atendimento, em entidade de atendimento, né? Quantas vezes nós observamos aí idosos que são negligenciados em abrigos, né? Em locais específicos de cuidado do idoso. Além dele não ser cuidado, ainda são negligenciados, ainda são ofendidos, ainda são ali humilhados. Idosos que são colocados em situações de insalubridade, né? Infelizmente, nesse momento, nós não podemos, mas, né, se tivéssemos a oportunidade, né, se não tivéssemos aí que manter o distanciamento social, eu marcaria uma visita agendada ao ILPI, né, a um asilo, né, assim como nós conhecemos de forma mais comum, para que todos aqueles que nunca foram conheçam a realidade, para que todos aqueles que nunca foram vejam, né, a carência dos idosos que são colocados ali, né, no ILPI. Quando nós observamos o significado dessa sigla, quando nós observamos aí, né, o que significa o ILPI, na verdade, nada mais é do que a compreensão da necessidade desse acolhimento, né? Então, a partir do momento em que nós observamos essa realidade, que nós vemos como de fato os idosos necessitam do acolhimento, da visita, né? De alguém que vá lá e simplesmente sente ao lado e conversa. Olha, quantos anos o senhor tem? O senhor é natural de onde? Né? O senhor viveu como? O senhor trabalhou como? Né? O que você fazia aí na sua juventude? Vocês vão ver o quanto é rica a história de cada uma dessas pessoas, né? Se pudéssemos, faríamos aí uma visita presencial ao ILPI. Vou verificar a possibilidade de nós fazermos uma visita virtual ao ILPI. Vou entrar em contato e vou ver se é possível, né, que nós possamos fazer aí uma visita virtual e com base nessa visita virtual, né, que logicamente nós possamos aí compreender um pouquinho mais da vivência dessas pessoas e da necessidade que essas pessoas têm, né? Normalmente essas instituições, quando não particulares, quando não privadas, vivem de repasses e de doações, né? E são extremamente carentes aí nas suas necessidades. Então, é extremamente importante, mais uma vez, conhecer essa realidade, né? No curso de medicina, nós tínhamos lá a visita agendada dos alunos ao ILPI, lógico, por questões relacionadas à saúde.
mas nós do direito não estamos longe, já que também temos questões aí relacionadas aos direitos desses idosos, né? Então é extremamente importante nós conhecermos. Eu vou verificar a possibilidade, ver se eu consigo, né, se existe uma estrutura mínima aí para que nós possamos fazer uma visita virtual agendada a um ILPI, né, uma instituição de longa permanência de idosos. Nós temos ainda o título 5º, que trata do acesso à justiça, capítulo 1, disposições gerais, capítulo 2, da responsabilidade e atribuição do Ministério Público. É importante dizer aqui que o Ministério Público, né, nos termos ali do artigo 129 da Constituição Federal, tem dentre as suas atribuições institucionais também aí a proteção dos idosos. O capítulo 3, da proteção judicial dos interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos. Percebam, proteção judicial dos interesses difusos. O que é um interesse difuso? É o interesse da coletividade, é o interesse que se sobrepõe ao interesse pessoal, né? Coletivos, de uma localidade, individuais, indisponíveis ou homogêneos. Então, aqueles em que se não se distingue, não se separa. Temos ainda aqui dos crimes, né? Lembrando aí também, já fazendo aqui um comentário, né? Constantemente, para você que ouve aí, escuta os plantões policiais na rádio, né? Você sempre observa o quanto os idosos são vítimas de crimes, né? De pessoas que contratam financiamentos aos idosos sem que os idosos desejem, né? Aquela venda de colchão, a pessoa vai lá na casa do idoso, pega o cartão do benefício do idoso e faz uma venda ali de um colchão de R$5.000 para o idoso. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Atualmente, né, uma outra situação que vem acontecendo, alguém de um banco ou de uma instituição financeira liga para um idoso oferecendo um financiamento, oferecendo um crédito. O idoso não aceita, o idoso não compreende o que significa aquilo muitas vezes. Esse dinheiro é depositado na conta do idoso sem a sua autorização e os descontos na sua aposentadoria acontecem ali já automaticamente, simplesmente em razão de uma ligação de telefone, né? Então, ou seja, o idoso foi obrigado a contratar um financiamento, um crédito aí que não queria, né? Então, todos esses crimes. Além disso, pessoal, né? Quantas vezes a gente ouve falar que o idoso foi vítima da venda do bilhete premiado? Então, os estelionatários, né? As pessoas que passam nas casas dos idosos ali, né? Com, logicamente, sempre a intenção de fraudar, sempre a intenção de causar ao idoso algum tipo de prejuízo econômico. Então, são muitas as hipóteses de crimes que são praticados contra os idosos. Já no capítulo 1 vai falar das disposições gerais, no capítulo 2 dos crimes em espécie e no título 7º, então, nós temos das disposições finais e transitórias do Estatuto do Idoso. Então percebam o quanto é rica essa legislação, o quanto nós temos aqui a tratar desse tema, né? Pessoal, mais uma vez aí abrindo a oportunidade para vocês, alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o tema? Vamos lá, pessoal, diferente então, vamos fazer uma pergunta. E aí, se ninguém responder, eu vou começar a chamar pelo nome, tá? Alguém aí convive com os avós, vive com os avós dentro da mesma casa? Tem o avô ou a avó que mora junto, ou mora na casa dos avós? Oi, professor. Oi, Vicky. Eu tenho meu bisavô. E moram com você ou você mora com eles? Não, meu bisavô mora com a gente. Certo. Qual que é a idade dele? 86 anos. E qual que é a condição de saúde dele, assim? Ainda é uma pessoa ativa, faz as coisas sozinho ou ele tem uma dependência maior de vocês? Não, ele tem uma dependência. Inclusive, os filhos dele, na verdade, são os irmãos da minha avó,
não cuidam dele, não quiseram cuidar dele. Então a minha mãe pegou para cuidar dele. Entendi. Então, olha só essa realidade, né? Olha só o que você está comentando com a gente, né? Você está contribuindo para a nossa aula com aquilo que a gente coloca. Ou seja, né? Essa questão de muitas vezes o acolhimento por uma parte, mas infelizmente o abandono por outra parte. E naquele momento em que o idoso muitas vezes mais precisa, né? Muitas vezes naquele momento onde existe uma dependência física aqui muito maior, né? A Daniele também comentou aqui no chat também, pessoal, estou acompanhando. Quem não quer abrir o microfone, pode digitar pelo chat também, pode se manifestar aí pelo chat, né? Que sim, que eles também têm ali a convivência com o idoso. Pessoal, e são muitas as situações, né? Onde a pessoa, onde o indivíduo vem de uma forma concreta, vem de uma forma específica aí a conviver com o idoso dentro das suas necessidades, né? E a gente vai observando ali também toda aquela carência, aquela necessidade de atenção, aquela necessidade de compreensão para com a necessidade do idoso, né? Na sua lentidão, muitas vezes já não se recorda com bastante precisão ali de detalhes, muitas vezes vai começando a lembrar mais do passado do que do presente, né? Aquela repetitividade, muitas vezes das histórias, né? Começa a comentar muitas vezes do mesmo assunto, né? E aí a pessoa já perde a paciência, já não escuta mais. Ou seja, mas na verdade, esse respeito ao idoso, ele é extremamente importante. Esse respeito ao idoso, ele faz parte da nossa humanidade, né? O ser humano que não respeita o outro ser humano, ele está perdendo aí parte da sua humanidade, né? Eu, infelizmente, meu avô, só tem um avô vivo ainda e já bastante idade também, e não mora próximo, né? Então não tenho a oportunidade de estar convivendo com ele no dia a dia, bastante longe onde ele mora. Mas a gente sempre tenta acompanhar, tenta saber, né? Ver uma foto, pergunta para os parentes como é que tá, né? A gente às vezes não faz o que deveria fazer, não cumpre com a obrigação presencialmente, porque também não é fácil, também não é possível, mas também não perde ali o respeito, não perde também ali as boas lembranças que teve enquanto pôde ali conviver, né, pessoal? Mais alguém gostaria de se manifestar? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito disso, dessa vivência que tem com o idoso dentro de casa, ou mesmo que não more na mesma residência, né? Mas a Professor, eu importância... gostaria de manifestar. Por favor. Eu tenho um avô que ele já tem 70 anos, faz hemodiálise, já teve vários AVCs, e também muitos problemas, até mentais e tal. E eu percebo muito que tem esse negócio de se aproveitar desses problemas por parte das companhias telefônicas, que às vezes eu pego o celular dele, tem até 50 ligações de várias companhias tentando vender planos, só que de um jeito compulsivo até. Isso atrapalha muito, porque minha avó já até pensou em parar de pagar um celular para ele por conta desse problema. Alanis, é uma realidade. Na verdade, eles se aproveitam, né? Eles chegam numa situação de insistência exaustiva contra o idoso, né? E você imagina, seu avô já fragilizado em razão da saúde, e ainda ter essas pessoas incomodando, né? Essas pessoas aí ainda perturbando muitas vezes a saúde mental dele, isso com certeza gera aí um problema ainda maior para o idoso, né? E isso é muito comum acontecer, essas ligações insistentes de operadoras de cartão de crédito, de financeiras, né? Quase que obrigando o idoso a fazer uma coisa que ele não quer. Sim, isso acontece bastante e já está virando um problema de insistência mesmo, então... Existe, Alanis, um site, né, onde você pode cadastrar o número do celular do seu avô e lá nesse site eles vão bloquear as ligações dessas empresas. Eu não vou lembrar agora o nome, mas eu sei que tem sites nessa situação. Pesquisa na internet, você vai ver onde você, tipo um Reclame Aqui, alguma coisa assim, entendeu?
onde você cadastra o telefone para não ficar recebendo ligação desses telemarketing. Procura aí, talvez vai ajudar um pouquinho vocês. Uhum. Eu vou pesquisar, professor. Obrigada, viu? Maravilha, eu que agradeço. Olha outra experiência interessante aqui. Olha que experiência bonita essa, né? Da Daniele lá, que ela fala que minha avó mora conosco. Ela tem 76 anos e ainda brinca de esconde-esconde com meu filho de 8. Né? É só alegria. E é exatamente, né? Os dois opostos são alegria para a família. Tanto as crianças quanto os idosos. E vocês vão percebendo que eles precisam um do outro, né? A criança, ela é vida, a criança, ela é alegria e ela é esperança para o idoso, né? Essa convivência, principalmente, não que com os adultos não seja importante, mas essa convivência, principalmente do idoso com crianças, pessoal, isso gera um benefício para a vida dele extremamente importante, né? Eu vejo aí o meu sogro brinca com minha filha, joga bola, meu pai brinca com minha filha. Então, ou seja, essa convivência dos idosos, né, com as crianças, ela é extremamente importante para os dois, tanto para o idoso quanto para a criança, né? Com certeza, aqueles que puderam aí conviver com seus avós na infância têm sempre boas lembranças, né? E isso a gente não pode tirar nem das crianças e nem dos idosos essa possibilidade de ter lembranças, de ter saudade, de reforçar os vínculos entre eles, né? Pessoal, mais alguém gostaria de trazer alguma vivência, alguma realidade aí que vive? Professor, Oi. o senhor estava comentando sobre dos crimes no capítulo e eu já vi diversos processos realmente tratando dos descontos que são feitos nos benefícios dos aposentados e também vi algumas situações do tipo terem quando vai falecer, esqueci o nome. Inventários? Não, onde tem o caixão, esqueci o nome. Funerária, sim. Funerária, que são falsas e elas passam vendendo nas casas dos idosos, mais precisamente. Sim, aqueles planos funerários, né? E, na verdade, quando acontece, já não tem essa funerária mais e pagou todo aquele tempo. É verdade. E aí é onde nós vemos essa questão dos estelionatários, né? Quantas vezes, às vezes, o idoso ele vai lá no caixa eletrônico, não sabe mexer direito com o caixa eletrônico, tem alguém ali que pega a senha, que pega o cartão, troca o cartão, né? Então são várias situações aí, né? Idosos que são ameaçados, idosos que são muitas vezes mantidos em cárcere privado. Então todas essas situações aí são muito comuns, né? A gente vê mais essa questão hoje dos planos funerários, a doutora lembrou muito bem. Nós vemos a questão dos depósitos não desejados, né? Simplesmente a operadora financeira deposita 3, 4 mil na conta do idoso e depois ele vai ter que pagar 80 e tantas parcelas de R$250, né? São coisas absurdas, são coisas que fogem ao mínimo de realidade, mas que levam em consideração muitas vezes essa questão do idoso, que não vai ouvir direito aquela ligação, já é uma ligação ruim, já é uma ligação baixa, o idoso não está entendendo o que está sendo falado ali, né? E acaba muitas vezes concordando sem ter noção do que ele vai ser exposto. Eles não vão dizer que ele vai pegar 3 mil emprestado e vai pagar 12 mil emprestado, né? Vai pagar 12 mil no final. Então, são essas situações aí que nós observamos de uma forma bastante comum, eu acho. Eu acho que a gente vê bastante isso, né? Quando a gente fala dos crimes, pessoal, são crimes de N naturezas. Nós vamos ver desde a falta de atendimento médico, desde o abandono, né? Desde o estelionato. Então, os crimes que são cometidos contra os idosos são crimes das mais diversas naturezas, né? Crimes contra o psicológico, crimes contra o patrimônio, né? Muitas vezes aquele idoso que não tem patrimônio, ninguém quer cuidar. Agora, se o idoso tem patrimônio, tem uma aposentadoria muito boa, né? Recebe rendas, muitas vezes, de aluguel de algum lugar, e todo mundo quer cuidar do idoso por causa do dinheiro e não por causa do idoso, né? Então, são várias situações aí que nós observamos, né? Onde se tem alguma coisa, as pessoas até brigam para poder ficar. Se não tem nada, as pessoas brigam para não ficar, para não cuidar.
Então, todas essas situações estão diretamente relacionadas às famílias, à sociedade e ao Estado, né? Mais alguém, pessoal? Muito bem, vamos continuar então. Bom, pessoal, vamos começar então, já feita essa introdução, passando aqui pela estrutura do Estatuto do Idoso, né? Vamos observar aquilo que nós já vimos nos termos da legislação, ou seja, o dever de amparar o idoso é um dever tripartite, ou seja, é um dever compartilhado entre, mais uma vez, a família, a sociedade e o Estado, tá? Então, é um dever subdividido. Aí você vai perguntar, mas quem tem a obrigação principal, né? Quem tem a obrigação principal, aquele que é a obrigação direta, é a família, né? E essa obrigação da família, ela se estende à sociedade e, logicamente, todos nós, como somos componentes de uma sociedade, nós devemos cobrar do Estado essa responsabilização no cuidado com o idoso, né? E aí, o artigo 4º do Estatuto do Idoso vem dizer que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou a violação aos direitos do idoso. Então, se alguém sabe que o idoso está sendo negligenciado e não faz nada, também responde por omissão. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação, voltando aqui, violação a esta lei, que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Olha aí quantas pessoas, né, estão se omitindo da sua responsabilidade, estão cometendo crime por omissão, por não defender aí os idosos. Qual é o conceito de idoso atualmente, né? Será considerada idosa, nos termos do artigo 1º do Estatuto do Idoso, toda pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Então, é importante, idoso igual ou maior a 60 anos, né? E, logicamente, pessoal, que a partir disso é onde começa ali a apresentar alguns benefícios específicos, como vagas especiais de estacionamento, vagas destinadas especialmente aos idosos em estacionamentos, filas preferenciais em repartições públicas e privadas, né? Para quê? Para que, logicamente, o idoso possa ter um conforto maior, né, quanto ali a sua convivência social. Então, lembrando aí, idoso é toda pessoa, né, com idade igual ou superior a 60 anos. Pessoal, tudo que eu disser na nossa aula pode cair na prova, mas aquilo que eu fizer um asterisco vai cair na prova, tá? Então fica aí uma dica. Sempre quando for algo extremamente importante, eu vou fazer um asterisco ali no nosso slide, para vocês já terem essas dicas aí daquilo que será cobrado na prova. Como eu disse, tudo pode ser cobrado na prova, né? Mas alguns pontos obrigatoriamente serão cobrados nas nossas avaliações. Então fica aí já, né, a primeira dica. Bom, vamos lá, vamos passar aqui. Quando nós buscamos essa compreensão da necessidade da proteção do idoso, e essa deve ser uma proteção integral, né? O que é que significa isso? Pessoal, proteção integral é aquela que protege tudo, né? E aí nós vamos observando os rumos, os preceitos doutrinários da proteção integral partindo de um dispositivo legal. Ou seja, né, o artigo 2º, ele vem dizer que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, ele reforça aquilo que nós já falamos, aquilo que vem descrito na Constituição Federal, de que o idoso tem todos os direitos como qualquer outra pessoa. Mas, aí vem um detalhe,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Então, ele tem o direito aos direitos fundamentais sobre uma característica de proteção integral, assegurando-lhe-se, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades. Para quê? Oportunidade e facilidade para a prevenção da sua saúde física e mental, do seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Por isso que é amplo, por isso que é integral, né? Porque ele tem uma proteção em todos os outros aspectos da sua vivência, a fim de que ele tenha uma vida digna. Voltando aqui ainda, o idoso, na condição de humano, tem todos os direitos assegurados pela Constituição, conforme nós já vimos, né? De forma aí especial, além de todos, de forma prevalente, saúde física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social e as condições de liberdade e dignidade. O que é condição de liberdade? De poder ir e vir onde ele quiser, né? De dignidade, de ser respeitado, né? Pessoal, ser respeitado não é só dizer sim senhor e não senhor, não é isso, não é só acatar aquilo que a outra pessoa diz. Respeito vai mais além, né? O respeito a alguém vai desde a pessoa admirar, vai desde a pessoa ter algum tipo de sentimento, vai desde a pessoa simplesmente reconhecer a importância que o outro tem, né? E a doutrina da proteção integral, então, o que ela faz? Ela visa aí não só a garantia e respeito, mas sim que eles sejam exercitados pelos idosos. Não é só ele ter o direito, mas ele poder exercer esse direito, né? Do que seria ter um direito se nós não podemos ali exercê-lo, né? Quanto a essa prioridade ao seu direito, nós temos lá no artigo 3º. É obrigação da família. Pessoal, não é uma possibilidade, não é uma alternativa, é uma imposição, é uma obrigação da família, né? Como nós já vimos, dentro daquela responsabilidade tripartite da comunidade e do poder público, né? Assegurar ao idoso com absoluta prioridade, pessoal. Ou seja, é à frente de todos os outros na mesma condição. A efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e, o mais importante, à convivência familiar e comunitária, né? Então, dentro dessa situação, o que nós temos que observar aqui, né? Nós temos que observar que os direitos fundamentais da proteção da pessoa com mais de 60 anos, da pessoa idosa, é considerado como direito de terceira dimensão, ou seja, né, ou terceira geração. Então, são direitos já garantidos aí, de acordo com a própria evolução do ser humano, de acordo com a própria evolução da sociedade. E mais que isso, né, falando aqui do artigo 3º ainda, o parágrafo 1º vem dizer quais são essas prioridades, o que compreende aí essas prioridades. Ou seja, olha só, vamos acompanhar aqui, né? Você que está aí com já o seu material impresso, você que está aí com o Estatuto do Idoso aberto no seu Vadimeco, olha só, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. 2. Preferência na formulação e execução de políticas públicas específicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Priorização do atendimento do idoso por sua própria família. Ele tem que ser prioridade.
Vai chegar um momento na sua vida que a sua prioridade é o seu idoso, em detrimento do atendimento asilar, ou seja, você é responsável por ele. Não vai colocando ele no asilo assim não, né? Exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da sua própria subsistência. Logicamente que existem exceções, e essas exceções serão benéficas para os idosos. Capacitação e reciclagem de recursos humanos nas áreas de geriatria. Vamos voltando aqui, olha só. Áreas de geriatria e gerontologia, ou seja, as ciências da medicina que estudam aí o envelhecimento. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossocial do envelhecimento, que é o que eu falei, aquela compreensão do envelhecimento, do envelhecer bem, né? De não ser um envelhecimento amargurado, de não ser um envelhecimento triste, né? As pessoas vão perguntar para vocês, ou se já não perguntaram, qual é a melhor fase da vida? É agora, independentemente da idade de vocês. A melhor fase da vida é agora, é o que você vive hoje, porque ele vai se refletir no como você vai viver o amanhã. Inciso 8º, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social. Olha aqui que fala, não fala previdência, fala assistência social. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, né? Então, sobre essas questões, sobre essas prioridades de atendimento, sobre essas prioridades aí de compreensão, é onde nós vamos observando aí como é que funciona essa prioridade, né? O que nós temos? Olha só, entre uma pessoa adulta e o idoso com o mesmo quadro clínico, isso falando aí o direito à saúde, o idoso vai ser atendido primeiro. Entre uma criança e um idoso com o mesmo quadro clínico, aí nós temos dois estatutos que colidem, porque os dois têm prioridade absoluta, tá? Então, assim, o que vai depender? Quem está melhor? Quem está melhor espera, quem está pior é atendido, né? Quando você tem uma regra especial com uma regra geral, a especial sempre vai prevalecer. Essa é a regra do direito, conforme vocês sempre estudaram. Então, nós temos que ter sempre atenção que, dentre os idosos, existe ainda uma prioridade especial. Qual é a prioridade especial entre aqueles que já têm prioridade? Os maiores de 80 anos. Então, aqui, idoso é maior de 60. De 60 até 80, a prioridade é equivalente. Aos idosos com mais de 80 anos, tem prioridade sobre os prioritários. Então, eles vão ter aí uma prioridade, uma preferência em relação a todos os demais idosos que ainda não têm 80 anos, tá? Então, guardem aí essa questão dos 80 anos. Prioridade sobre a prioridade. Com relação ao direito à vida, pessoal, olha só, né? O direito à vida, ele vem ali esculpido no artigo 8º do Estatuto do Idoso, que vem dizer: o envelhecimento é um direito personalíssimo, ou seja, intransferível, e a sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente, ou seja, da própria Constituição Federal. Então, a pessoa tem direito ao envelhecimento. Esse é um direito do indivíduo, direito personalíssimo, e dentro dele se reflete um direito social, no que diz respeito à proteção aos idosos. Ou seja, o Estado, então, para que isso possa ser efetivado, deve promover políticas públicas. Por quê? Porque ninguém consegue exercer, absorver, né, e ter um direito efetivo, senão em razão de políticas públicas. Tanto para a proteção dos idosos, para também como eles possam envelhecer com dignidade, né? E ninguém tem dignidade se não tem os seus direitos garantidos. Então, esse é um outro aspecto que nós devemos aí observar. Ninguém tem dignidade se os seus direitos não forem garantidos e você possa usufruir deles, né? Já o artigo 10º,
ele traz aí o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, o artigo 10º vem dizer que é a obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Pessoal, esqueceram da família? Esqueceram, tá? Aqui essa obrigação da liberdade, do respeito e a dignidade também começa na família, tá? Não é só do Estado e não é só da sociedade. Com base em tudo aquilo que a gente vem estudando até agora, foi uma falha, tá? Aqui a família não foi excluída dessa responsabilidade. Também é obrigação da família. Então, é um dever do Estado e da sociedade e da família, como eu já disse. Então, garantir os direitos à liberdade, respeitar os idosos e assegurar a sua dignidade. Dentre os primeiros, já nos incisos, o Estatuto rola uma lista de liberdades, conforme nós já vimos aí nas telas anteriores, né? E além disso, quando nós tratamos de liberdade, né, nós temos aí que especialmente observar o direito à inviolabilidade da integridade física, psíquica, extremamente importante, e moral, né, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços, voltando aqui só mais um pouquinho, dos espaços e objetos pessoais e, por fim, exige ainda o Estatuto que todos devem agir para assegurar todos, tá? Inclusive, como eu disse, a família, a dignidade do idoso, distanciando-os de qualquer conduta desumana, violenta, aterrorizante, vexatória ou constrangedora. Então, dentro ainda da explicação do artigo 10º, nós temos aí quais são os direitos à liberdade, o respeito e a dignidade. Quando falamos em liberdade, faculdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esportes e diversões, participação na vida familiar e comunitária, participação na vida política, faculdade de buscar refúgio, asilo e orientação. Isso com relação à liberdade. Com relação ao respeito, né? Respeito à sua integridade física, integridade psíquica e integridade moral, preservação da imagem, preservação da identidade, preservação da autonomia, ou seja, valores, ideias e crenças. Ele pode pensar diferente de você. Vocês podem divergir quanto a pontos, né? E a beleza da vida está na divergência. Se tudo fosse igual, que graça teria? Agora, né, não se pode desrespeitar aqueles que pensam diferentes, né? Ninguém é o dono da verdade absoluta, né? Todos os pontos têm as suas pertinências, né? Então, pensamentos mais conservadores, pensamentos mais progressistas, não importa, né? O que importa é o respeito ao outro, né? Existe aquela célebre frase atribuída a Voltaire, que diz: eu posso não concordar com o que dizes, mas morrerei defendendo o direito de dizeres. Ou seja, isso é bonito, né? Não como a gente vê aí, principalmente nas redes sociais, muita intolerância com aqueles que pensam diferente, né? O debate de ideias. Agora, o que se percebe é que quando as ideias divergem, as pessoas partem para um debate de agressões. Quem mais agride o outro porque pensa diferente, né? A preservação dos espaços, a preservação dos objetos. Temos ainda a questão do valor à dignidade. Repúdio ao tratamento desumano. Repúdio ao tratamento violento. Repúdio ao tratamento aterrorizante. Repúdio a tratamento vexatório e repúdio a tratamento constrangedor. Então, sobre todos esses aspectos é onde nós observamos aí essa amplitude, né, essa garantia de direitos. Pessoal, como é o nosso primeiro dia de aula, como vocês ainda estão se familiarizando com o tema, né, eu vou encerrar por aqui hoje. A próxima aula nós vamos continuar a partir aí dos direitos aos alimentos, até porque é uma matéria mais extensa, é um tópico mais extenso. Faltou eu aqui explicar para vocês
no início da nossa aula, pessoal, que todo final de aula a chamada vai ser nominal, tá? Eu vou chamar o nome de cada um de vocês, vocês vão ter que responder presença, tá? E a presença já vai ser lançada automaticamente no sistema da universidade, tá? Hoje ainda não, porque o sistema ainda não está permitindo o lançamento dessas da presença no sistema. Até já consultei sobre quando ele estará regularizado, provavelmente semana que vem. Então hoje nós ainda não faremos a chamada nominal, tá? Então é importante, o aluno tem que estar na aula e tem que participar, tá? Quem não tiver microfone não tem problema, é só escrever no chat, tá? Aqueles que ainda não receberam o convite do Teams, por favor, entrem em contato particular comigo. Vou deixar aqui no chat o meu telefone mais uma vez. Aqueles que precisarem pode mandar mensagem para mim. Eu tento resolver o mais rápido possível, tá? Então, fica aqui no chat o meu telefone. Aqueles que precisarem podem entrar em contato comigo. Já fui informado pela coordenação que alguns alunos tiveram problema com boletos emitidos com valores diferentes ou divergentes, né? Isso está sendo solucionado e por isso que alguns ainda não constaram daquela relação de alunos matriculados que nós, professores, recebemos. Então, ninguém terá prejuízo, ninguém deixará de assistir aula, né? Como eu já disse, as aulas são gravadas e estarão disponíveis para vocês lá no meu canal do YouTube. Assim que a aula estiver disponível, eu encaminho para os representantes o link da playlist da sala de vocês, para que vocês possam estar acompanhando ali as aulas que foram gravadas, pessoal. Então, se alguém tiver algum comentário, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Podem falar, podem perguntar, podem se manifestar. Se alguém tiver alguma dúvida, né, por favor, pergunte aí. Se não tiverem, a nossa aula estaria encerrada. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Alguém tem alguma dúvida? Então, eu só tenho que agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Oi? O senhor pode falar o número do celular para entrar em contato? Porque quem recebeu ainda o convite está sem acesso ao chat, então eu não consegui ver o número. Tá, vou falar o número então. É 17, tá? DDD é 17. O número é 997268923. Mais uma vez. 997268923. Tá bom, pessoal? Então, quem precisar pode mandar mensagem para mim. O que eu puder fazer, eu vou estar resolvendo para vocês. Muito obrigado, né? Jennifer já se manifestou aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É uma turma que eu tenho um extremo carinho por vocês, pessoal. Um grande carinho, um grande respeito por cada um de vocês, né? Deus permitisse que nós estivéssemos juntos agora, pessoalmente, olhando aí nos olhos de cada um de vocês. Mas não podemos ainda, né? E continuamos aqui nas nossas aulas virtuais. Com certeza, também nos trouxe muito aprendizado, né? Uma adaptação extremamente importante ao mundo digital e, com certeza, veio aí para ficar, né? Se vocês já viram as últimas notícias, já foi até mesmo autorizado curso de Direito 100% online, né? Nós já temos uma autorização no Sul de um curso de Direito 100% online. Então, pessoal, querendo ou não, gostando ou não, esse é o futuro, tá? Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, professor. Eu que agradeço.